Sabe, no mundo do futebol, a chegada de um novo executivo num clube gigante pode ser assim um verdadeiro terremoto. Com certeza, pode mudar tudo. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Dos primeiros movimentos do Marcelo Paz lá no Corinthians, com base no material que a gente analisou e que detalha bem essas ações iniciais. É um momento de altíssima expectativa, né? Total. A nossa missão aqui é tentar decifrar o que essas primeiras decisões já nos dizem. Desde renovar com o jogador-chave até, e essa parte é incrível, planejar contratações para daqui a 2 temporadas. E não é qualquer nome chegando. O Marcelo Paz vem com a bagagem de um dos trabalhos mais elogiados do futebol brasileiro recente, lá no Fortaleza. Então cada passo inicial dele é visto com uma lupa, sabe? É quase como o primeiro capítulo de um livro, né? Exato. Estabelece o tom, a gente já começa a ter uma pista de qual vai ser o enredo. Se é uma história de estabilidade, de reconstrução total, ou, como parece ser o caso, uma trama um pouco mais complexa que mistura as duas coisas. Ótimo ponto. E essa mistura já fica clara logo de cara, na primeira ação que a fonte destaca. A renovação do Maicon. Exatamente. A primeira canetada de impacto não foi para trazer alguém de fora, foi para segurar uma peça que já estava em casa. Uma decisão que fala muito mais do que parece. Pois é. A fonte é bem específica. O Maicon, com 28 anos, é descrito como um dos pilares do elenco de Dorival Júnior. Um pilar, essa palavra é chave. O contrato dele ia até dezembro de 2025, o que no futebol é praticamente virar a esquina, né? É amanhã. O jogador já poderia assinar um pré-contrato no meio do ano que vem. E aí a gestão agincou tudo e estendeu o vínculo até o final de 2027. A mensagem parece bem clara. Antes de construir o telhado, vamos garantir que as fundações estão firmes. É a mensagem da estabilidade. Mas o fascinante aqui não é só a renovação em si, sabe? É o simbolismo por trás dela. O que você quer dizer? Ao garantir a permanência de um jogador que o técnico considera um pilar, o Marcelo Paz está dizendo pro elenco todo: eu confio na avaliação de quem tá aqui e valorizo a base que já funciona. Isso acalma o ambiente, imagino. Muito. Mostra que a nova gestão não chegou com um trator para derrubar tudo, mas sim com um plano de engenharia para reforçar a estrutura que já existe. E tem um alvo direto nessa jogada também, que é o próprio Dorival Júnior, certo? Sem dúvida. Ao renovar com um jogador que ele considera essencial, o Paz está na prática construindo uma ponte de confiança com o treinador desde o primeiro dia. É uma via de mão dupla. Por um lado, é um sinal claro de alinhamento. Mostra respeito pelo trabalho do técnico e a intenção de construir um projeto em conjunto. É como dizer, sua opinião técnica é crucial pra gente. O que é ouro para um treinador. Exato. Mas por outro lado, também cria uma certa dependência. Ao ceder tão claramente a um desejo do técnico, a gestão mostra sintonia, mas precisa ter cuidado para não se tornar refém das vontades de uma comissão técnica que, no Brasil, a gente sabe como é. Tem vida curta. Pode ter. É um equilíbrio delicado entre dar poder e manter o controle estratégico do projeto. Entendi. É um voto de confiança, mas com um asterisco. E a questão financeira? Segurar um pilar desses não deve sair barato. De jeito nenhum. Isso nos diz que a gestão entende que a estabilidade tem um preço e, mais importante, está disposta a pagar. Isso manda um recado pro mercado também. Um recado claro, de que o Corinthians não vai perder seus principais ativos por pouco. E, no fundo, é um investimento calculado. É mais barato e muito menos arriscado manter um talento comprovado e adaptado ao clube do que ao mercado fazer uma aposta. Uma aposta que pode não vingar. Exatamente. Eles estão investindo na certeza. E isso, no futebol de hoje, é um luxo. Ok. Com a base mais segura, o olhar se volta pro horizonte. E aqui a estratégia começa a ficar ainda mais interessante. É quando entram os reforços. Isso. A fonte aponta o primeiro alvo claro. O meio-campista Pochettino, que está de saída do Fortaleza. Um nome que, claro, acende um alerta imediato. Pois é, a primeira coisa que me vem à cabeça é: buscar um jogador do ex-clube, isso não é meio arriscado? Não pode criar aquela percepção de panelinha? É a questão-chave. O principal risco dessa movimentação. Porque a pressão no Corinthians é outra, né? É incomparavelmente maior. Com certeza. Mas vamos analisar os dois lados. O lado positivo é a redução drástica do risco de adaptação. O Paz conhece o Pochettino como poucos. Ele sabe o que está trazendo. Sabe o potencial, o comportamento, a capacidade de entrega e, principalmente, como ele se encaixa na filosofia de trabalho. É uma aposta em território conhecido. Faz sentido. É como começar com uma peça que você já sabe onde encaixa no quebra-cabeça. Exato. Agora, o lado negativo é esse que você mencionou. A sombra da panelinha é real e pode gerar ruído. E mais importante, o que funciona no ambiente do Fortaleza pode não funcionar no ecossistema do Corinthians. A cobrança vai ser gigante. Estratosférica. Ele chegaria com o selo de homem de confiança do chefe. Qualquer atuação abaixo da média vai ser julgada com muito mais rigor. É uma aposta de alto risco e alta recompensa. Não tanto pelo lado técnico, mas pelo lado político. E é curioso, né? De novo, o foco no meio-campo. Ele renova com o Maicon, um volante, e busca o Pochettino, outro meio-campista. A leitura é que a espinha dorsal do projeto é dominar o centro do campo. Parece ser uma diretriz muito clara. Construir o time de dentro para fora, começando pela sala de máquinas. Um meio-campo forte, com marcação, transição e criação, é a base para qualquer estilo de jogo, seja de posse de bola, seja de contra-ataque. Ele sinaliza que quer um time com identidade que controle o ritmo dos jogos. Mas o que mais me chamou a atenção na fonte não foi nem o Pochettino. Foi o planejamento para 2026. Ah, essa parte é fantástica. O texto fala sobre a contratação de um ponta-atacante para o início da temporada de 2026. Quer dizer, eles não estão só pensando na próxima janela. Estão planejando com mais de um ano de antecedência. Isso é normal no futebol brasileiro? Normal? É quase uma anomalia. E aqui, para mim, tá a verdadeira ruptura com a cultura de gestão no nosso futebol, que historicamente opera em modo apagar incêndio. O famoso ciclo, né? O ciclo que a gente conhece. Resultados ruins, demite o técnico, contrata na pressa para dar uma resposta para a torcida, e tudo recomeça. Planejar um ponta para 2026 não é só bom gerenciamento, é um ato quase contracultural. E não é uma ideia vaga, né? A fonte detalha bem. É um pedido específico do Dorival, que quer um jogador que venha desequilibrar no 1 contra 1 pelas beiradas do campo. E essa especificidade torna tudo ainda mais impressionante. Como assim? Não é precisamos de um atacante. É precisamos de um jogador com esta característica para executar esta função tática no modelo de jogo que queremos ter em 2026. Isso implica
em muitas camadas de planejamento. Tantas, significa que existe um mapa de elenco de longo prazo, que o departamento de scout já sabe que perfil de atleta deve monitorar nos próximos 12 meses e que o financeiro pode se preparar. É a busca por uma ferramenta que o time talvez não tenha hoje ou que se prevê que vai precisar no futuro para evoluir. Perfeito. É sair da lógica do remendo e entrar na lógica da construção. Um ponta de 1 contra 1 muda a dinâmica de um time inteiro. Ele força a defesa adversária a se abrir, cria espaços. Gera superioridade numérica. Exatamente. Ao planejar isso com tanta antecedência e em alinhamento com o treinador, a gestão mostra que o projeto não é só sobre nomes, é sobre uma ideia de jogo. Completo oposto do imediatismo que a gente vê toda semana. É planejamento estratégico na sua forma mais pura. Ok, então, se a gente junta as peças, essas ações todas desenham um perfil bem claro do Marcelo Paz, não é? A fonte o descreve com fama de trabalhador. E menciona o bom desempenho na alta cúpula do Fortaleza. A rapidez na renovação, o planejamento de longo prazo, tudo parece confirmar essa imagem de um profissional metódico, incansável. Confirma e aprofunda. Uma reputação forte como a dele dá a ele o que a gente chama de capital político para trabalhar. Ele não chega como uma aposta, sabe? Chega com crédito. Mas tem uma frase na fonte que, pra mim, é a chave de tudo. Suas mudanças vêm surgindo efeito nos bastidores. Isso é crucial. Sim, porque até agora a gente falou do que é visível, né? Contratações, renovações, o que vira notícia. Quando a fonte fala em efeito nos bastidores, o que a gente pode imaginar que seja isso na prática? A gente pode imaginar o trabalho invisível, que é o que realmente sustenta o sucesso no longo prazo. Tipo o quê? Pode ser a reestruturação do departamento de scouting, implementando mais análise de dados e menos achismo. Pode ser uma maior integração entre o profissional e as categorias de base, para criar um caminho mais claro para os jovens. Otimização de processos, talvez? Sim, da logística de viagens, a recuperação de atletas. O que a gente vê no campo no domingo é só a pontinha do iceberg de uma operação gigantesca. Então as contratações são só a vitrine de uma reforma muito maior que está acontecendo por dentro? Exatamente. A combinação de segurar um pilar como Maicon, buscar uma peça de encaixe como Pochettino e planejar a chegada de um especialista para 2026. Tudo isso é a parte externa de um projeto que, pelos sinais, está sendo construído sobre fundações muito mais profundas nos bastidores. Não é só montar um time para ganhar o próximo campeonato. Não. É construir uma estrutura, uma máquina, para que o clube seja competitivo de forma sustentável, por anos. Ok, então, resumindo a ópera. A gente pode dizer que a chegada do Marcelo Paz é marcada por essa estratégia de duas velocidades. É um bom jeito de colocar. Uma mais imediata, focada em garantir a estabilidade do presente, segurando a espinha dorsal do time e dando confiança para a comissão técnica. E a outra, de longo prazo, planejando o futuro de forma detalhada, quase cirúrgica. Um equilíbrio muito, muito difícil de se atingir no futebol. E essas primeiras ações pintam um retrato de um executivo que, ao mesmo tempo que respeita a estrutura que encontrou, não tem medo de ser ambicioso, de planejar o futuro com uma ousadia que a gente vê pouco por aqui. Ele valoriza tanto o pilar que sustenta a casa hoje, quanto a peça que vai abrir a porta para as vitórias de 2026. Exato. E isso, pra terminar, me faz querer deixar uma pulga atrás da orelha de quem tá nos ouvindo. A fonte e a nossa conversa naturalmente focaram nos jogadores. Que é a parte mais visível do trabalho. Sim, mas o texto nos dá essa pista fundamental de que as mudanças do Paz já surgem efeito nos bastidores. E a reflexão que fica é, para além de quem entra e quem sai de campo, quais são essas mudanças silenciosas que realmente transformam um clube? Seria na cultura do departamento de futebol, na forma como se usa a tecnologia, na profissionalização da gestão de pessoas. Porque, no fim das contas, são essas transformações invisíveis que não geram manchetes que diferenciam um projeto vitorioso de uma verdadeira era de domínio.